Fala pessoalzinho do Curso Gaia, beleza? Professor Afonso com vocês mais uma vez para a gente hoje falar na aula 24 lá de Física A. Pega lá o materialzinho de vocês. A gente vai falar hoje sobre o tal do giro de um corpo extenso. Ou seja, você gerar uma rotação, você gerar um movimento num corpo extenso qualquer, tá? Esse giro no corpo extenso, ele vai estar dentro de uma matéria que é muito importante, chamada de momento ou torque, tá? Mas vamos entender o que é isso, bora lá trabalhar. Então, lá no material de vocês, na aula 24, hoje eu estou tentando um modelo diferente, estou pegando direto do material de vocês. Ele fala o seguinte: imaginemos fazer uma moeda girar em torno do seu eixo, aplicando uma força por meio de um dedo num ponto situado a uma certa distância do eixo. Então, o eixo está aqui, como você está vendo, e você está fazendo essa força aqui, ó, na lateral. Se você fizer essa forcinha, se você girar, fizer esse movimento, vai ver que a moeda, ela vai ter o eixinho aqui dela principal, né? E ela vai girar ao redor desse eixo. Então, basicamente, é isso que a gente vai dizer, é isso que a gente vai ver. Quando você faz uma força perpendicular à posição do corpo, que ela tem uma componente perpendicular, e isso gera uma rotação, isso gera um giro. Então, a gente vai falar agora desse carinha chamado de momento de uma força. Momento de uma força, eu posso representar pela letra M, dependendo do lugar que se faz o vestibular, ou ele pode ser chamado de torque. Se ele for chamado de torque, eu represento pela letra grega tau, tá? Que vai ser o torque da força. Então, momento ou torque de uma força, tudo isso vai ter o mesmo sentido, vai ter a mesma maneira de se calcular, é sinônimo, tá? São duas maneiras de falar da mesma coisa. Então, o que é isso? É quando você tem um ponto aqui, no caso um ponto P, e você faz uma força perpendicular, né, numa distância desse cara, uma força perpendicular, e essa força vai fazer o cara girar, vai fazer o cara rotacionar para um lado ou para outro, tá? Então, sempre que uma força gera uma rotação, sempre que uma força gera um movimento de giro, a gente fala que ela está gerando um momento ou torque, beleza? A distância da onde a força atua até o ponto de atuação, deixa eu aproveitar que está aqui do lado, ó, da porquinha, que é o ponto de atuação, até onde você faz a força, essa distância, ela é conhecida como braço da força, tá? É a distância da onde ela atua, onde ela vai girar, no caso a porca, até onde você mexeu. Já vamos falar desse braço aí, vamos falar do que acontece com relação ao tal do momento ou torque. Então, para termos de cálculo, o momento de uma força é a própria força vezes a distância. Lembrando, se eu tenho uma barra aqui, ó, um parafuso, alguma coisa, aqui eu tenho o braço da força, tá? A distância da chave, alguma coisa, e aqui é onde a força atua, tá? Força. Ou eu vou pegar a força perpendicular, ou vou ter que calcular uma componente, né, perpendicular ao braço, usando seno e cosseno. E a distância é isso aqui, ó. É a distância do ponto que ela atua até onde está a força. Então, esse torque, do jeito que está aqui, ele vai gerar essa rotaçãozinha. Então, eu posso girar uma chave em dois sentidos. Quais são eles? Posso girar no sentido horário, esse aqui, ou posso girar no sentido anti-horário, que é esse aqui. Para fins de classificação, o que eu digo? No sentido horário, no sentido dos ponteiros do relógio, eu tenho um momento negativo. Calculo o torque ao momento, dá menos. No sentido anti-horário, contrário dos ponteiros do relógio, eu tenho positivo. Então, gente, vamos pensar. Quando você fecha o registro do chuveiro, quando está fechando, está girando sentido horário, negativo, apertar, apertar, horário, negativo. Quando você abre, anti-horário, abrir, anti-horário, positivo. Beleza? Fechar, horário, negativo. Abrir, anti-horário, positivo.
tá? Então, isso aqui com relação ao momento ou torque. A força medida em newtons e a distância que ela atua medida em metros. Não vai ter unidade diferente. Ah, mas então essa unidade eu posso chamar de Joãozinho, de Pedrinho, de... Não, é newton vezes metro mesmo. E tranquilo, de boa, acabou. Então, quando a gente tenta abrir ou fechar uma porta, forçando sua dobradiça, a gente pode não conseguir se o momento não for o suficiente. Aqui, muito legal a gente falar dessa chave inglesa, tá? Que a gente usa lá para poder, né, apertar uma porca e assim vai. Então, primeiro, se eu fizer aqui a força F1. Força F1, sentido, ó, vai girar o parafuso no sentido horário. Aí eu vou apertar. F2, se eu fizer F2 aqui, ó, sentido anti-horário. F2, então, seria soltar. Afrouxar? Pode ser? Soltar fica melhor, né? Soltar. E esse F3? Esse F3, do jeito que tá aqui, ó, paralelo, cara, ó. Tá aqui a chave, o braço da força, e ele é paralelo. O que que essa força vai fazer? Por mais que eu mande força, por mais que eu soque força nela, ela não vai gerar rotação. Então, o momento dela não vai fazer absolutamente nada. Por quê? Porque o momento é quando uma força gera rotação. Se não gira para um lado, não gira para o outro, não faz nada, não me interessa, tá? Quem que é a força, digamos assim, se eu fizer a mesma força, tá? Que nem ele falou aqui, ó. F1 e F2 valem 50, o F3 vale 100. Então, olha só. Se as forças são iguais, quem está mais longe vai gerar mais momento. Então, sem levar em conta sinal, o momento gerado pela força 2 é maior do que o momento gerado pela força 1. Sabendo disso, né, que o momento da força 3 é igual a zero. O 3 não gera rotação, não gera momento, não gera nada. Então, quanto mais distante, mais eficiente é o negócio. Por isso que, vamos lá, aqui a parte de cálculos, levando em conta o sinal, né? Então, aqui, ó, sentido horário da 1, negativo, menos 10. Sentido anti-horário da 2, positivo, 12,5, mais eficiente. O que acontece? Não sei se vocês já viram, mas quando a pessoa vai, por exemplo, trocar o pneu, né, de um caminhão, é muito comum eles pegarem a chave, colocar na porta e colocar um cano vestido no cabo da chave. Por quê? Esse cano vai aumentar a distância da onde você faz a força até a porca. Quanto maior a distância, menos força você precisa fazer. Então é uma dica legal até para vocês, meninas. Quando vocês comprarem um carro, tirar da concessionária, veja, ele vai vir com uma chave de parafuso para trocar roda desse tamanho assim, ó. Em termos de força física, é difícil de você conseguir trocar o parafuso com a força do seu braço. Então, o que você faz? Ou você compra em algum lugar um cano de ferro, mais comprido para vestir na chave, ou você compra uma chave maior, porque aquela que vem, né, não faz muita diferença, não serve para muita coisa. Binário de uma força. O que é binário de uma força ou binário de forças? É bem tranquilo. É quando vocês têm dois momentos atuando. Ó, força girando para cá, a outra força girando para cá. Claro que as duas têm que girar para o mesmo lado para se ajudarem. Então, um exemplo de binário seria isso, ó, você abrindo ou fechando uma tampa de rosca, né? Um dedo apoia aqui, o outro dedo apoia aqui, você vai fazer uma força para cá, a outra para cá. Então, você vai ter os dois momentos, tá? Você vai somar os momentos. Outra situação de binário, esse irrigadorzinho de jardim que ele está falando aqui, né? Veja, uma aqui está empurrando a água para trás, está girando para cá, e a outra girando para cá. Então, as duas forças estão agindo assim, né? As duas estão ajudando. Outro exemplo de binário, saca-rolha. Né? Você tem ali o metalzinho no meio, você faz a forcinha girando o saca-rolha. Também é um binário, tá? Alavancas. Cara, alavanca é o seguinte, o melhor jeito de pensar numa alavanca é você pensar numa gangorra. Então, imagina que eu tenho um ponto fixo. Esse ponto fixo, ele pode ser chamado de fulcro ou ponto de apoio. Ponto de apoio, beleza, tá? É onde você vai pôr aqui a alavanca na superfície, na base, ó.
para poder erguer a caixinha, tá? Então, o que que acontece? Quando você põe no ponto de apoio, se eu falar ponto de apoio, ponto fixo, você já se liga. Se eu falar fulcro, tem gente que não presta atenção, não sabe o que quer dizer. Então, fica esperto com esse termo. Fulcro é o ponto de apoio, é o ponto fixo. Eu vou ter duas forças. Uma força resistente, que é a força que você quer erguer, por isso o nome é resistente, ela está resistindo. E outra força que é chamada força potente, que é você que está fazendo, certo? Então, o que que acontece? Para a gente ter uma situação de equilíbrio, o que que acontece? O momento gerado pela força resistente vai ser igual ao momento gerado pela força potente. Ou seja, essa força quer fazer o cara girar desse jeito aqui, ó, em sentido anti-horário. Essa outra quer fazer o cara girar aqui, ó, em sentido horário. Mas não são as duas forças que tem que se anular, são os dois momentos, porque eu tenho força e tenho distância. Ó. Tem essa distância aqui do braço da força resistente, aqui o braço da força potente. Então é isso aí que tem que rolar. Se os momentos têm que ser iguais, para a gente ter ali um equilíbrio, eu posso falar que momento é a força vezes o braço da potente, tem que ser igual a força vezes o braço da resistente. Ah, Afonso, se eu tiver mais uma força aqui, as forças que vão para o mesmo lado, você soma e iguala com as forças que vão para o outro lado. Por exemplo, se eu tivesse mais uma aqui, ó, uma força X, e eu tenho essa distância dela aqui, ó, braço da força X. A força X está virando para o mesmo lado que a força potente, então ela tem que somar com a potente. Então, você faria aqui, ó, força X vezes o braço da força X, ó, junto para o mesmo lado da potente, tudo para o lado contrário da resistente. Então, quem gira para o mesmo lado, você soma, e iguala quem gira para o outro lado. Tipos de alavanca. Para você nomear alavanca, você sempre tem que prestar atenção em quem está no meio dela. Quando eu falo no meio, não é matematicamente no meio, tá? Se a alavanca tem 2 metros, não é no 1 metro esse meio. É quem está entre as duas outras coisas, entre os dois outros pontos. Então, eu vou ter 3 elementos numa alavanca, 3 coisas que eu tenho que tomar cuidado. A força potente, que normalmente a gente faz, a força resistente, que é a que sofre a ação da nossa força, né? E o ponto fixo, ou ponto de apoio, ou fulcro. Então, primeira alavanca, primeiro exemplo de alavanca importante, alavanca interfixa. Marca esse nome, inter, entre, no meio. Quem que está no meio? A parte fixa. Então, o ponto de apoio está no meio. A parte, né, que eu vou apoiar está no meio. A resistente e a potente estão nas extremidades. Então, um exemplo de alavanca interfixa seria o movimento do nosso pescoço, né? Então, ó, minha musculatura puxa o pescoço para frente, aqui está a parte fixa, quer dizer, o encaixe, né, do osso das vértebras com o osso do crânio, e aí a minha cabeça sobe. Então, ó, força potente, força resistente ao peso da minha cabeça. Tesoura, quando eu vou cortar alguma coisa, ó, força potente. Eu faço a força potente aqui onde eu ponho os dedos. E a folhinha de papel aqui, ó, vai contra a minha força, é onde vai ter a força resistente. Quem está no meio? A parte fixa. E a mais clássica de todas, né, gente? Gangorra. Parte fixa de um lado, força potente aqui, ou do outro, tanto faz. Força potente. E aqui eu vou ter a força resistente. Mas a parte fixa é que está do lado. Isso que me importa. Interpotente. Então vamos lá. Quem que vai estar no meio? Já passei a manha. Inter, entre, no meio. Potente é a força potente que está no meio. Então, eu não vou nem falar tanto aqui, porque eu tenho aqui no antebraço o encaixe, o bíceps aqui, a força resistente está aqui, né? A força potente é a força do teu braço, e aqui está o apoio para trás. O garfo, a mesma coisa, você pega aqui no meio, né? Você apoia aqui, puxa o que está aqui. Esse aqui é o mais fácil de entender, a pinça. Porque a parte fixa, o apoio, está aqui atrás. Você faz a força potente aqui, ó, dos lados. Força potente. E a força resistente é o pelinho, esse pelinho aqui, ó, tá vendo aqui, ó, você, aqui, ó, a tua pele, aqui, ó, o buraco da tua pele, ó, esse pelinho que você está tentando tirar, ele que vai fazer a resistência. Então, a força potente vai no meio, a resistência na ponta. Antebraço, garfo, pinça, pegador de gelo,
né? Cortador de nó, quebrador de nozes, todos são alavancas interpotentes. Interresistente, o nome está falando, quem está no meio é força resistente. Já vamos falar desses caras. Primeiro, eu quero falar desse cara aqui, ó, do carrinho de mão, que é mais fácil. Então, esse cara está no chão, esse cara é o nosso apoio. Você levanta o braço dele, então a força potente está para cima, aqui você, e aqui o que você está levando, a pedra, a areia, o que seja, que tem um peso. Esse peso que você está levando é a força resistente. Então a força resistente está entre os dois outros elementos, a força potente e apoio, por isso que é interresistente. Mesma coisa o abridor de tampas. Você engata essa parte aqui embaixo da tampa, essa você apoia, e aqui você faz a força potente. Musculatura do nosso pé, o tendão de Aquiles ali da nossa perna, né, para ficar na ponta do pé. Então, ó, ele puxa aqui, aqui está a parte fixa e aqui está a parte resistente. Beleza? De teoria é isso. O que interessa para a gente, basicamente, o que mais aparece, vamos ser bem direto. Nome de alavanca? Pode aparecer. Mas o cálculo de momentos em situação de equilíbrio é o que mais aparece. Então, vamos achar um exercício aqui bacaninha para a gente fazer. Esse 12 aqui é bem legal. Vamos ver aqui, ó. Na ilustração, considere que o garoto empurra a porta com uma força de intensidade 5 newtons, agindo num ponto a 2 metros dobradiça. Então, o garoto está fazendo a força aqui, ó. Vou chamar ele de 1, só para ficar bacana. Distância da onde ele faz a força dobradiça, 2 metros. Por onde passa o eixo de rotação da porta? Que o homem exerce uma força de 80 newtons, quer dizer, o homem faz uma força bem maior, só que a distância é 10 centímetros do eixo de rotação. O que vai acontecer com essa porta? Qual que vai o seu lance? Porque o cara está fazendo uma força aqui, vou chamar a força dele de força 2, e aqui é o ponto fixo, o ponto onde a força vai agir. Bom, para você calcular, o que eu sugiro que você faça? Calcule os momentos separados, porque o do menino quer girar a porta para um lado, do homem para o outro. Então, momento 1 é igual a força 1 vezes distância 1 do menino. Momento 1 é igual. Força do menino, 5 newtons, está lá no enunciado. Distância, 2 metros. Momento do menino, momento 1 é igual a 10 newtons vezes metro, tá? Isso do menino. Vamos ver agora do homem. Momento da força 2 é igual a força 2 vezes a distância 2. Momento 2 é igual. Força do homem, força 2, 80, caramba. Vezes distância que o homem está atuando, 10 centímetros. 10 centímetros é 0,1 metros. Tem que ser em metros. Momento gerado pelo cara, momento 2, é igual a 80 vezes 0,1, 8 newtons por metro. Então, não adiantou o cara fazer todo aquele esforço, chegar a suar, ficar tudo zoado, por quê? Porque o menino ganha. Ele vai conseguir mexer a porta. Ele está com uma força maior. Então, o menino está abrindo. Então, essa porta gira no sentido de ser aberta. Gira no sentido de ser fechada? Não. Não é isso. Tá? Tchum, tchum. Não serve. Sentido de ser aberta? Sim. Não gira em sentido nenhum. Cara, acabei de falar que vai abrir. O momento aplicado à porta pelo homem é maior do que pelo garoto. Não. O garoto é maior. A porta gira no sentido de ser fechada. Não, gira no sentido de ser aberta. Então, certinho mesmo, só a letra B. Essa daqui. Beleza? E é isso aí. Os outros ali, vocês, se tiver algum problema, dá um toque nos atendimentos, grita lá, conversa, chama, que a gente está junto. A gente está aqui para tirar suas dúvidas, para poder trabalhar junto, para fazer tudo o que for possível. Valeu? Gente, por hoje é só. Se cuidem. Até os atendimentos. A gente conversa. Até a nossa próxima aula. Beijo para vocês. Tchau. Fui. Agora vai demorar para eu conseguir parar de gravar.